Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para estudar juntos, né? Para trazer para vocês algo muito importante. Estive fora durante alguns tempos, não fora de casa, não fora da cidade, mas fora das lives mesmo. Comecei com esse projeto aí em abril, depois me dediquei um tempo a estudar e agora nós estamos mais uma vez aqui para trazer algo muito importante para vocês. A partir dessa semana nós estaremos fazendo uma live semanal por enquanto. E nós vamos falar hoje sobre a importância, né, de saber lidar com pessoas. É muito importante nós entendermos que não tem como fazer nada na nossa vida sem pessoas. Nós sabemos que tem momentos na nossa vida que temos a vontade de ficar reclusos, temos a vontade de ficar sozinhos, não queremos conversar com ninguém. Mas por mais que você tenha esses momentos na sua vida, é necessário que você entenda que sem pessoas você não consegue fazer nada na sua vida. Em todos os aspectos da sua vida você precisa de gente. Em todos os aspectos. Hoje nós vivemos um momento onde as pessoas estão muito sozinhas, até mesmo por causa da pandemia, né? As pessoas estão muito só, estão buscando cada vez mais ficar só. Mas nós sabemos que nós fomos feitos para viver em sociedade. E hoje eu vou estar trazendo para vocês 3 ferramentas essenciais para lidar com pessoas. Desde já eu peço a você que estiver assistindo, clica aí no aviãozinho que fica aí do lado direito da sua tela, tá? Um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel, um triângulozinho. Clica e compartilha essa live com outras pessoas. Aperta no coraçãozinho para o Instagram entender que é um conteúdo relevante, para que ele possa estar entregando para mais pessoas, para que outras pessoas também possam participar conosco nessa noite. Nós vamos falar sobre 3 ferramentas essenciais para lidar com pessoas. Minha mãe entrou. Boa noite, mamãe. Eu vou acenar para a senhora aqui também. Deus abençoe a todos que venham participar conosco nessa noite. Então, assim, até minha mãe entrou aqui agora na live. É importante a gente falar a respeito. Nós vamos falar sobre aprender a lidar com pessoas. Minha mãe cuida de uma horta. Minha mãe tem 71 anos e cuida de uma horta no Mato Grosso, lá na cidade de Cocalinho, Mato Grosso. E constantemente lida com pessoas. Eu sei que existe uma grande resistência de muita gente em estar socialmente misturado com pessoas. Porque muita gente diz, eu quero trabalhar aqui, porque aqui eu fico só, porque aqui eu não me misturo, eu sou muito reservado e tal. Mas igual minha mãe, que mexe com a horta, é um comércio. Tem como você ter um comércio sem ter pessoas? Não tem. E tem momentos que algumas pessoas passam raiva no comerciante, tem momentos que algumas pessoas incomodam de alguma maneira, reclamam de coisas que talvez você está fazendo o máximo de si e mesmo assim as pessoas reclamam. Isso é super normal, tá? Porque às vezes a pessoa está vivendo um momento difícil lá em casa e ela não sabe guardar aquilo simplesmente só para ela. Ela não sabe que aquilo ela tem que resolver lá e não trazer para outros ambientes, mas ela acaba levando. E aí ela é onde entra uma das ferramentas que nós vamos trabalhar aqui hoje. 3 ferramentas para te ensinar a lidar com pessoas, tá? Quando falo em ferramenta, como no meu caso, por exemplo, que sou construtor, uns chamam de pedreiro, eu me chamo de construtor mesmo, né? Construo casas, né? Então eu sou um construtor. Quando falo em ferramenta, a primeira coisa que vem na mente de um construtor é colher, prumo, enxada, pá, picareta, alavanca, régua, coisas do meu dia a dia. Mas, além de construtor, eu sou um entusiasta da área de relacionamento humano. E é sobre isso que eu tenho estudado, que eu tenho buscado, que eu quero falar com vocês hoje. Além de construtor, eu sou um entusiasta da área de inteligência emocional e é sobre isso que eu quero falar. Então, assim, para nós termos uma boa convivência com as pessoas, tem algumas ferramentas que são essenciais no nosso dia a dia e é sobre essas ferramentas que eu quero trazer hoje.
Nessa noite, quero falar com você que está assistindo sobre essas ferramentas. Não esquece de clicar no coraçãozinho para o Instagram entender que é um conteúdo relevante. Clica aí bastante mesmo, pode apertar o dedinho nesse coraçãozinho aí que vai subir o coração e o Instagram vai entregando para mais pessoas. Clica também no aviãozinho aí do lado direito do seu celular, que é tipo um aviãozinho de papel, um triângulozinho, para compartilhar com outras pessoas. Compartilhe esse conteúdo, vai ser muito importante. Então vamos falar hoje sobre 3 ferramentas essenciais para lidar com pessoas. Quais são essas ferramentas? A primeira delas que eu quero trazer hoje chama-se empatia. Talvez você já ouviu de uma outra maneira, alguém tratar esse tema de um outro modo, chamar esse nome, essa ferramenta de um outro nome. Mas o que seria então a empatia? A empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar da outra pessoa. O comerciante, por exemplo, como eu estava dando o exemplo aqui da minha mãe, que é comerciante, que tem a horta, meu irmão também, a Juliana entrou aí agora na live, também tem horta. Se você não for uma pessoa empática, se em dados momentos da sua vida você não se colocar no lugar do outro, talvez você briga. Então, quando você tem empatia, se a pessoa está com arrogância, se a pessoa está com raiva, você não vai brigar. Isso é algo que a Bíblia chama de domínio próprio e nós chamamos de inteligência emocional. O que é inteligência emocional, domínio próprio? É você ter vontade, às vezes, de torcer o pescocinho ali, mas falar assim, não, eu não vou fazer isso. Tem que se controlar. Em alguns momentos, a pessoa oferece até a possibilidade de você brigar, você fala, não, eu vou brigar. Você é uma pessoa que se controla, que tem domínio próprio. Como que você chega a ter domínio próprio? Quando você tem empatia pelo próximo, pela outra pessoa, quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Por que é importante se colocar no lugar da outra pessoa? Vamos pegar, por exemplo, os nossos filhos. Estão voltando agora para a escola, a minha filha voltou à aula, o primeiro dia de aula, e assim, essa casa, sempre ensinamos, nós somos pessoas ricas, mas as pessoas conseguem dar, os filhos precisam. De repente chega na escola, uma pobrezinha, e aquela criança é aquela criança retraída, canto com ninguém, talvez justamente porque ela para casa dela é uma criança de jeito. Vemos que ela vê os pais gritando, muitas vezes os pais brigam na frente dos filhos, muitas vezes os pais levam problema um para o outro que não precisava do filho nem ouvir, o filho ouve, ele se entristece. Então eu tenho que ensinar os meus filhos a quando tiver um coleguinha na escola com algum problema, ele não julgar ele pelo problema que ele está passando, se ele foi nervoso, se ele foi ignorante, porque talvez lá na casa dele ele só ouve isso. Talvez lá na casa dele ele só ouve o pai gritar, talvez lá na casa dele ele só ouve a mãe dele chorar. Então nós temos que ensinar desde cedo aos nossos filhos a se colocar no lugar do coleguinha na escola para que ele entenda que aquela criança pode estar passando por um momento de dificuldade. Então se nós ensinamos isso para os nossos filhos, nós praticamos isso no nosso dia a dia, nós vamos ofender menos as pessoas. Porque quando eu me coloco no lugar de outra pessoa, eu fico imaginando por que será que ela está passando por isso? E de repente, se eu dar uma pesquisada, eu vou descobrir. Vou descobrir que talvez a pessoa brigou em casa com o esposo, talvez está com a dívida impagável e está nervoso, está chegando o dia de liquidar a dívida. Talvez essa pessoa está com alguém que ela ama muito lá no leito de enfermidade. Talvez essa pessoa está com alguém que ela ama muito lá, internada a ponto de morrer. Então, se eu me coloco no lugar do outro, eu não vou julgar ela, talvez por uma atitude que foi intempestiva naquele momento, mas que pode amanhã ou depois não ser desse jeito, que foi um momento que ela estava vivendo. Então, nós já passamos por esse tipo de arroubos, nós já passamos por esse tipo de processos. Nós temos que entender que nos colocar no lugar da outra pessoa é o primeiro passo para compreender a importância de respeitar o próximo. Então a empatia é isso aí, você se colocar no lugar da outra pessoa. E assim, nós temos algo que é assim, a evolução da empatia, que não é outra ferramenta que eu vou trazer na sequência aqui. Ela é como se fosse a empatia elevada a um grau extremo, que é a compaixão. Quem mais praticou a compaixão, talvez podemos dizer que até quem oficializou, em vez da compaixão mesmo, foi Jesus, né? Jesus, ele era movido de íntima compaixão. O que é compaixão?
Compaixão é quando você sente a dor do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. E compaixão é tomar a dor do outro para si. E sofrer com ele. Sofrer com ele. Jesus falou isso: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, assim, temos a empatia. Na empatia temos essa ramificação que é a compaixão. E temos também a piedade, né? Muitas vezes as pessoas confundem piedade com compaixão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Piedade é quando você se entristece com a tristeza do outro. A piedade, ela traz mais tristeza e mais infelicidade. Enquanto a compaixão, que é o ato de se doar, de se colocar, né, no lugar do próximo, sentir a dor do próximo, ela faz com que você se alegre. Então, primeira ferramenta de hoje é a nossa tão querida empatia. Seja mais empático. E ao contrário de empatia, o contrário da empatia que eu quero trazer para vocês aqui nos dias de hoje é a empatia no sentido psicológico, não é a empatia no sentido assim físico, porque anotando aqui, olha, a empatia no sentido físico é a capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto, de forma que este pareça como impregnado nele. Então a empatia no sentido físico é tipo quando a pessoa faz uma obra de arte, uma escultura. Quando a pessoa faz uma obra de arte, uma escultura, e ela tenta colocar ali naquela escultura toda a personalidade da pessoa que foi esculpida. É empatia, mas não no sentido psicológico, no sentido físico. Agora, no sentido psicológico, a palavra vem do grego empatia, que significa paixão, e está ligada ao altruísmo. E o contrário de empatia é indiferença. Então nós falamos aqui a primeira ferramenta do dia de hoje para aprender a lidar com pessoas, ser empático. Seja uma pessoa empática, tenha empatia pelo próximo, se coloque no lugar do próximo. Quando você não tem empatia, você é indiferente. É ruim no trabalho quando você tem um chefe indiferente, quando você tem um encarregado, talvez a pessoa conviveu com você tanto tempo ali na linha de produção na empresa, e de repente aquela pessoa é promovida. E ela era até uma pessoa empática, de repente ela passou a ser indiferente. É horrível isso, mas isso acontece. E quando a pessoa faz isso, você vai fazer o quê? Você vai continuar tratando ela com empatia. Porque se você for indiferente também, você vai criar um problema, você vai criar um afastamento, você pode criar um problema até lá no seu trabalho mesmo, tá? Então a primeira ferramenta de hoje, se colocar no lugar do outro, a empatia, tá? Aqui também nós falamos sobre a ramificação da empatia, que é a compaixão, que é o ato de sentir a dor do outro, viver o problema com o outro. E tem a piedade, que é piedade? Que às vezes as pessoas confundem com compaixão. Piedade é quando a pessoa se entristece com a tristeza do outro. Ah, fulano está triste, nossa, me deu uma dó. Entendeu a diferença? Compaixão e piedade. Detalhe muito importante. Quem dó carrega nas costas, viu? Se você fica com muita dó das pessoas, você vai pegar o problema dela e vai ficar vivendo o problema dela, a dor dela, e vai sofrer mais do que ela. Porque tem pessoas que, se você ficar com dó, você vai carregar o problema dela nas costas e ela vai ficar olhando você carregar. Quem tem dó carrega nas costas. Quem tem compaixão aponta um caminho, ajuda a encontrar uma solução e não carregar o problema do outro. É alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, dividir as cargas uns dos outros, não carregar as cargas dos outros sozinho. Tá certo? Então a nossa segunda ferramenta de hoje sobre lidar com pessoas, perdão. Poxa vida, essa ferramenta é difícil, né? Para muita gente é quase impossível. Você já passou por um problema onde você teve que perdoar alguém? Onde você teve que deixar de lado o seu direito em virtude do direito de outra pessoa? Você já fez isso? E às vezes é muito difícil gerar perdão. Tem pessoas que vai gerar perdão com um mês, tem pessoas que vai gerar com um dia, tem pessoas que vai gerar com um ano, tem pessoas que vai passar 10, 20 anos e não vai conseguir gerar perdão. E tem aquele tipo de pessoas que, além de não conseguir gerar perdão, tem aquele tipo de pessoas que acham que não precisa pedir perdão porque ela não errou. Tem momentos, não tem como falar sobre perdão sem trazer algo bíblico. O apóstolo Paulo diz assim que
tem momentos que você tem que sofrer o dano. O que é sofrer o dano? É você tomar uma culpa que não é sua. Você fala, não, eu errei, tá bom, me perdoa, para acabar com o problema. Então assim, no dia a dia, por exemplo, eu sou construtor. Como que eu vou lidar com pessoas? Com o ajudante, com o pedreiro, com o eletricista, com o encanador, com o dono da obra, com o engenheiro, se eu for uma pessoa que não tem empatia, que às vezes eu não me coloco no lugar do engenheiro de que chega estressado por algum problema, ou eu não me coloco no lugar do ajudante que chegou atrasado por algum problema, se eu não tenho empatia, se eu não tenho a condição em mim de gerar perdão por alguma coisa que foi feita errado, se eu ficar remoendo toda a vida algo, como que eu vou lidar? Como que eu vou conseguir trabalhar dessa maneira? Não tem como. E nós estamos vivendo um momento em que a sociedade está doente, a alma das pessoas está doente. Por quê? Porque além das pessoas não se colocar no lugar das outras, na maioria das vezes também, elas não têm condições, tanta raiz de amargura até que a pessoa segue. Mas eu quero dizer algo para você hoje, muito importante. Você perdoa mais beneficiado do que a pessoa que está sendo perdoada. Você é o maior beneficiado do perdão, porque vai trazer para a sua vida uma alegria, que você vai ficar leve, né? E você vai você que vai ser beneficiado com isso, porque ela te fortalece. Quando você perdoa alguém, você se sente mais forte. E não é aquela pessoa que foi perdoada que é melhor que você. Perdoar não é você validar o erro da outra pessoa. Não, você não vai estar dizendo que o que ela fez é certo. Não é isso, tá? Quando você perdoa, você está dando para outra pessoa, tirando o direito de você, de ficar com raiva, de ficar com ódio, de ficar com mágoa, e passando para o outro. Só que o maior beneficiado é você. Olha só, algumas anotações que eu fiz aqui. Quando você perdoa, você doa para outra pessoa o seu direito de ficar ressentido. Ah, mas eu tenho razão, que a razão é minha. Tá, mas o que é melhor, ter paz ou ter razão? O que é melhor? Ter paz no teu trabalho, ter paz no teu lar, ter paz com os teus colegas, ou ter razão? Tem momentos que você vai ter razão, mas vai ficar sozinho. Tem momentos que você vai ter razão, mas ninguém vai estar com você. Ah, eu sou o cara da razão, eu sou a mulher da razão, o homem da razão. Mas de que adianta você ter razão e ficar só? É melhor, às vezes, você sofrer o dano e continuar acompanhado, e continuar lidando com pessoas, e continuar aprendendo com pessoas, porque somente as pessoas é que podem levar você para o próximo nível na sua vida. Ah, mas vamos supor que você seja uma pessoa religiosa. Não, mas eu estou orando e Deus vai fazer. Olha só, eu tenho um recado muito importante para você. Tem algo muito importante para te dizer. Deus usa pessoas. Deus não vai descer do céu para te dar o que você está pedindo, não. Talvez você está rejeitando o conselho de alguém, talvez você está rejeitando um negócio com alguém, talvez você está rejeitando um emprego em um lugar que alguém você não gosta, mas Deus, Ele usa pessoas. Ele não vai descer para fazer na sua vida, Ele vai usar alguém que estiver ali com você. Quem foi que levou José do Egito à posição de governador? Uma pessoa, o faraó. Quem foi que levou Daniel à posição de senador, de governador, seja lá como chamam? Foi também o rei da época. Quem levou Neemias à posição de governador de Judá na época do cativeiro na Babilônia? Foi o rei da Pérsia. Então Deus, Ele sempre vai usar pessoas para te abençoar ou para te levar para o próximo nível. E você está aí rejeitando pessoas, mas Deus, Ele vai usar pessoas para fazer na sua vida. Não rejeite estar com pessoas, não rejeite conviver com pessoas, porque você corre um sério risco de terminar com um cachorro e um gato. Não vai resolver o seu problema, porque o cachorro e o gato, o cachorro, o amor dele é incondicional, o gatinho é preguiçoso e está ali na sua cama e tal, ou no seu sofá, mas ele não vai te levar para o próximo nível, ele não vai fazer você estar na onde você quer estar.
Quem vai te levar para o próximo nível na sua vida são pessoas. Deus vai usar pessoas. Guarda isso na sua mente, tá? Não rejeite relacionamentos. Não estou falando para você mergulhar em relacionamento emocional, onde envolve vida afetiva, com pessoas, com qualquer pessoa. Não, estou dizendo para você o seguinte: talvez você não quer aquele trabalho lá porque tem alguém lá que você não gosta, mas talvez é lá que Deus vai te abençoar. Talvez você não quer mais trabalhar naquele negócio, naquele serviço que você sabe fazer, porque você está cansado de lidar com pessoas que não valorizam o seu trabalho, mas é no seu trabalho, no relacionamento com pessoas, que Deus vai preparar algo melhor para a sua vida. Então não adianta também não querer estar com pessoas, porque somente pessoas nos levam para o próximo nível, tá? O que é o próximo nível? Suponhamos que você está estudando para crescer em alguma área, mas você é aquela pessoa solitária. Não, eu vou estudar, eu vou crescer aqui, eu vou ler livro, eu vou fazer curso e tal. Mas quem vai promover você para o próximo nível? Quem vai pegar na sua mão e falar, eu vou te ajudar a crescer? Se você rejeita estar com pessoas. Então, ferramenta número 2, perdão. Ferramenta número 1, empatia, se colocar no lugar do outro. Ferramenta número 2, perdão. O perdão é mais benéfico para quem perdoa do que para quem é perdoado. Perdoar não é validar o erro do outro, mas sim saber que existe uma cicatriz ali, mas a ferida não dói mais. Se você diz que perdoou, mas a ferida ainda dói, é porque o perdão ainda não foi completamente feito. Ainda está dando. Pode ser que você perdoou, mas a ferida ainda está ali doendo, porque é um processo. Também não tem esse negócio também de, eu perdoei hoje, amanhã eu já não sinto mais nada. Não, você vai sentir. É sentimento, emoção. A nossa alma, ela produz isso. Porque quando você olha e você vê a pessoa, você fala, mas essa pessoa me magoou demais. Então, assim, você corre o risco de perdoar alguém, mas continuar sentindo algo ruim quando vê essa pessoa. E aí, isso quer dizer que eu não perdoei? Não, isso quer dizer que você perdoou, mas a ferida está sarando. Agora, se passou aí, você perdoou, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você só fica falando dessa pessoa, falando mal, que você sente raiva, que você sente mágoa, que você não consegue nem estar ali perto de onde ela está. Se você chegar no lugar, ela chegar, você vai embora. Então, não houve perdão, certo? Então, primeira ferramenta, empatia. Segunda, perdão. E terceira, autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? O autoconhecimento é você olhar para dentro de você e ver o que você precisa mudar. Como eu queria que tivesse aqui algumas pessoas que eu gostaria muito de ajudar, mas não tem como eu chacoalhar a cabeça dela e abrir e colocar coisas lá dentro, não tem. Mas o autoconhecimento é tipo assim, é você parar de culpar os outros por seus erros e começar a olhar para dentro de você e ver aonde que você está errando. Mas a culpa é do fulano. Teve uma briga no casamento, a culpa é do fulano. Teve uma briga no trabalho, um desentendimento, a culpa é do fulano. Errou alguma coisa em algum lugar, não, a culpa não foi minha, foi de fulano. Você sempre vai transferir a culpa para outra pessoa. Isso quer dizer que você não está gerando autoconhecimento em você. Se nós formos parar para pensar, não tem como falar dessas coisas sem citar a Bíblia. O ato de colocar a culpa dos nossos erros em outras pessoas vem desde o princípio. Quando Deus fez o homem e a mulher, e ele falou, vocês não comem desse fruto aí, está no meio do jardim. Tudo vocês podem comer, mas desse fruto aí vocês não comem, não. Aí quando a mulher comeu e deu o fruto para Adão, e a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ele vinha caminhando, conversando, né? Deus estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele não ia conversar assim, que ele não é doido, ele só é Deus. A Bíblia diz que ele estava conversando. E aí ele veio e perguntou, chamou Adão, e Adão escondeu. Por que você escondeu? Porque eu estava nu. Mas você comeu do fruto que eu falei que você não comer, Adão? Aí ele falou assim, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Naquele momento Adão não assumiu, ele falou, a mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa é tua, não minha. E desde então o homem fica, não, a culpa é do fulano, do ciclano. O que nós temos que fazer? Olhar para dentro de nós e examinar as nossas vidas. Será o que eu preciso mudar para eu conviver melhor com outras pessoas?
eu preciso mudar meu caráter, eu preciso pagar minhas contas em dia, eu preciso amar mais as pessoas, abraçar mais meus filhos, ter mais tempo com a minha esposa. O que eu preciso mudar? Sabe por quê? Porque é muito fácil olhar para o outro e dizer, nós estamos assim porque você errou nisso. Mas tudo que você faz é isso, tudo que você faz, apontar o erro que você faz. Então, quando você tem empatia, você já está buscando autoconhecimento, porque só pode ter empatia quem olha para o próximo. E a pessoa que tem autoconhecimento, ela não olha para o próximo, ela só olha para si. Sabe aquela pessoa que, como diz o ditado, só olha o próprio umbigo? É assim que funciona. Então, quando você tem autoconhecimento, o que é autoconhecimento? É conhecer a si próprio. Quando conhece a si próprio, você vai julgar menos as pessoas, ou seja, vai ter mais empatia, certo? Vai perdoar mais as pessoas, porque você vai olhar e falar assim, não, eu que errei dessa vez. Então, assim, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que perdoar. Então, são ferramentas simples. Mas eu pensei que era outra coisa, que ia falar sobre outro tipo de assunto. Ferramenta, eu pensei que ia ser um método. Não, o método é simples, é o dia a dia, é o corriqueiro mesmo. Sabe, é você se colocar no lugar do outro, é você perdoar, perdoa a esposa, perdoa o filho, perdoa o colega, perdoa todas as vezes que houver a possibilidade de perdoar. Sabe para quê? Para não criar um câncer dentro de você. Porque se tiver um câncer dentro de você, o que é um câncer? Uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura, ela vai te entristecer de tal maneira que vai chegar um momento que você vai adoecer mesmo. Se você que está assistindo aí nesse momento for uma pessoa assim que já pelo menos assiste televisão, você já ouviu falar em doença psicossomática. Mas existem outras maneiras de você aprender sobre isso. Mas às vezes você já viu falar, a pessoa fala assim, estou com depressão, a fulana está com ansiedade, isso é psicossomatia. É uma doença da alma. O que é a alma? É a nossa mente. É uma doença da alma que afeta o corpo. Síndrome do pânico, essas coisas. Doença da alma que afeta o corpo. Como que isso acontece? Tema para uma outra live, tá? Mas eu quero só deixar um looping aberto. Como que acontecem essas coisas na vida das pessoas? São coisas que vêm lá da infância, algum trauma da infância, alguma crença limitante da infância, alguma coisa que aprendeu errado quando ainda era criança, e aí ela foi acumulando aquelas coisas e chega o dia que aquilo se derrama tudo e vira uma doença, porque ela não consegue lidar, ela não cuidou das emoções. Tá? É isso aí que eu quero que você guarde hoje para a sua vida. Eu espero que o que foi falado aqui hoje possa servir para você de alguma maneira. Se você gostou, compartilha essas ferramentas com outras pessoas, compartilha essa live com outras pessoas, faça com que outras pessoas também busquem se autoconhecer, tá certo? Então, anota aí, empatia, perdão e autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento para nós finalizarmos? Olha para dentro de você. Para de culpar os outros pelos teus problemas. Porque na maioria das vezes o problema é teu. Mais de 90% dos problemas que nós vivemos são criados por nós mesmos. Não foi o esposo ou a esposa, não foi o filho, não foi o patrão, não foi o governo. Foi a sua má administração, a sua má gestão do seu tempo, dos seus recursos e das suas emoções que te levou aonde você está hoje. Então, quer melhorar essas coisas? Comece a praticar essas ferramentas. Quando você vê alguém fazendo algo que você julga que é errado, tente se colocar no lugar dela e entender por que será que essa pessoa está fazendo isso. Quando existir algo que seja necessário gerar um perdão, gere esse perdão. E quando você achar que você sabe alguma coisa, olha para dentro de você e fala assim, o que eu preciso mudar para melhorar a minha convivência com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, no meu dia a dia em geral? Onde eu preciso estar mudando? Porque tem gente que ainda vai colocar no gerúndio, né? O gerundismo. Mudando, passando, o endo, o indo.
Só que o ruim, quando você colocar no gerúndio, é que você deixa para depois. Quando você for falar, você não fala assim, o que eu preciso estar mudando? Porque senão fica para amanhã. Mas fala, o que eu preciso mudar hoje, agora. Se comprometa a mudar hoje, não deixe para depois. Tá certo? Compartilhe essa live e que a sabedoria seja a sua companhia em todos os seus momentos, no seu dia a dia. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.